Oi, Tâmara. Nelinho. Tudo bem, Tâmara? Oi, Nélio. Tudo jóia? Tudo, e você? Beleza. Tá me ouvindo bem aí? Tudo ótimo, coisa boa te ver. Que prazer estar aqui com você, com Que vocês. bom. Pessoal, a Tâmara é uma professora aqui na cidade de Goiânia, de História, e também trabalha com arte, a arte corporal, num estúdio de tatuagens, e é envolvida no mundo da cultura local, dos pés até a cabeça. E hoje a Tâmara veio conversar um pouco com a gente a respeito da cultura corporal e o ensino de história. Então, Tâmara, para a gente poder começar esse bate-papo de hoje, essa conversa, Hum. queria que você falasse um pouco a respeito do seu trabalho, falasse um pouco a respeito do seu envolvimento com a arte, principalmente através da sua formação, né? E da maneira como você, enquanto professora, percebe como é necessário aprender a respeito das diversidades de formas corporais para poder fazer o seu plano de aula, para poder pensar, né, nos conteúdos da sua aula e em como abordar os seus alunos. E, enfim, por final, vou querer também que você comente um pouco sobre como é ser professora durante a pandemia, Ah, utilizando... claro. Quanta coisa, hein, Nelinho? Não Quanta coisa, mas esperava vamos nada. lá, vamos pelo primeiro. Vamos pelo primeiro. É, não, Eu maravilha, tenho... mas eu não esperava nada diferente, não. É bom quando é assim, né? Arrochado mesmo. Que é para não ser menos. Bem, eu minha formação é em história, né? É, eu sou licenciada em História, tenho especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. E atualmente eu atuo como professora em diversas frentes, né? Ensino médio, Fundamental 2 e Fundamental 1 também. Cada um com suas especificidades, né? E em relação a isso, dentro da prática de ensino de História, ou como professora do Fundamental 1, que acaba que a gente se envolve com questões que excedem a história, e assim, até mesmo quando se ensina história, não se ensina só história, né? Sabemos que os temas são transversais. A questão do corpo é sempre muito presente e e mesmo quando você não fala sobre isso, você está tratando sobre isso. Principalmente porque esse público jovem, desde de crianças e jovens, adolescentes, eles têm as demandas deles, né? Eles têm os conflitos relacionados ao corpo. Então, quando, por exemplo, você mostra uma obra de arte do Picasso, por exemplo, que envolve nudez, para o Fundamental 1, porque sim, é capaz das crianças relacionarem com a nudez, né? Apesar das escolas, na maior parte das vezes coibirem isso, isso gera uma reação assim extremamente interessante nas crianças, a curiosidade e tal, e que na maioria das vezes é castrado. Os adolescentes, por exemplo, várias vezes trazem outros tipos de temas a esse respeito, porque já é outra etapa do desenvolvimento da sexualidade. Claro que isso relacionando à subjetividade dos indivíduos. Eu diria que, nesse caso, as questões relacionadas ao corpo e que também se relacionam à arte perpassa sempre a subjetividade daquele sujeito que está acessando aquela forma, por exemplo, de interpretar o corpo, seja numa obra de arte, seja entendendo que, por exemplo, na Idade Média, a prática do banho não era algo muito aconselhável, porque quando você se banha, você se toca. E se você se toca, você pode fazer coisas ali que futuramente pode crescer cabelo na sua mão. Só que não, né? Enfim, isso era considerado heresia. É claro que isso suscita debates e que naturalmente crianças, adolescentes vão trazer para a perspectiva deles. E é para isso que serve a educação, inclusive, né? Para a gente pensar a nossa realidade. Então, nesse caso, a questão do corpo, eu acho que ela está presente nos temas, não só de história, mas e tantos outros, inclusive a biologia, a arte,
É assim, transversalmente sempre. E aí, quanto a isso, e do que vai se desenvolver desse debate, dessa conversa, na verdade, né, que nós vamos fazer aqui, acho que cabe também pensar a questão dos espaços escolares e o que é ensinar hoje em dia para a gente entender como constituir essa relação com o corpo dentro dos temas, dentro dos conteúdos também, né, da abordagem do professor. Enfim, e sobre a questão da minha formação, que você falou que eu trabalho, só uma correção, eu não trabalho mais em estúdio de tatuagem, mas trabalhei muitos anos com isso, e é claro que, mesmo que atue unicamente como professor hoje em dia, isso foi uma questão, assim, muito legal na minha formação, no meu entendimento de mundo, porque apesar de tatuagem, a forma como ela se relaciona hoje em dia, ser às vezes quase sempre uma perspectiva comercial, você entender esses processos de modificações corporais, né, que vão de piercing, tatus, a suspensões, escarificações, é muito louco, né? Então, agrega no nosso repertório simbólico, enfim, na forma de entendimento da relação dos indivíduos com o corpo. Palestrei. E aqui em Goiânia é comum as práticas de escarificação, de suspensão, ou isso é uma realidade que para o local ainda é distante? Tem, né? Eu conheço, eu tenho amigos próximos que fazem suspensão, escarificação, né? E, por exemplo, sobre a escarificação, existe um mercado bem restrito, né? Limitado, que procura esse tipo de intervenção, né? Corporal, que não é uma intervenção estética, mas não só isso, mas é restrito. Assim como eu conheço também a galera que faz suspensão, né? E, nossa, eu nem sei se eu seria a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, porque é algo realmente muito complexo, sabe? Tanto o lance da dor que se tem na suspensão, que, assim, pelo que eu já escutei, né? Não se trata só de uma dor, também tem outras sensações de prazer, etc. A performance artística. Então, é algo, até mesmo no plano simbólico, assim, bastante extenso, né? A galera, às vezes, só se fecha a percepção disso, vê como uma aberração, e, assim, às vezes falta escutar o outro, né? Quem está desenvolvendo esse tipo de prática artística que envolve diretamente uma modificação corporal. Tâmara, ouvindo você, não é possível deixar de lembrar da imagem de corpos em suspensão, pendurados por uma corda no pescoço, que foram colocados num mural na Praça do Trabalhador, em Goiânia, no final da década de 50, e que nos anos 60 foi atacada por vândalos de um comando anticomunista aqui da capital, que derramou piche quente nessas imagens. Dos anos 60 para cá, o que houve foi a perda de uma imagem simbólica de um certo tipo de corpo que iria ficar exposto em praça pública para o trabalhador que não vai a museu no final de semana. Mas que indo ao trabalho, voltando do trabalho, ou mesmo indo apenas à feira hippie, poderia ter contato com essa arte. E o interessante é que a analogia que eu tento fazer aqui, a partir do que você estava dizendo, é que houve um estranhamento, porque dizia-se, não eram corpos de trabalhadores locais, e sim corpos de operários de Chicago que haviam sido enforcados pelo seu patrão porque eles estavam fazendo greve, reivindicando redução da jornada de trabalho e melhores salários. Enfim, chama bastante a atenção o fato de que existe uma certa nudez, uma certa vida nua, uma certa presença de corpos que incomodam bastante, que precisam ficar invisibilizados, porque eles aparentemente nos afetaria a sensibilidade a ponto de podermos não simplesmente aceitar um cotidiano imposto, mas querer construir um próprio, nosso.
de pessoas que trabalham, que labutam, que têm uma lida diferente com o corpo, uma sensibilidade diferente. Eu queria saber de você, enquanto goiana do pé rachado, você ouviu falar desse mural da Praça dos Trabalhadores? Essa história conhecida, essa memória chegou a você, a sua geração? Ou isso aí também é da época em que aqui tudo era mato e ninguém lembra mais? Nossa, ótima pergunta, né, Lin? Muito massa. Curti. Já ouvi falar assim, mas en passant, assim, parcamente. A gente sabe, inclusive, que a historiografia goiana, ela padece, né, de esclarecimentos, né, para não dizer revisionismos, porque se dizemos que no âmbito de uma história global existe o eurocentrismo, regionalmente a gente pode falar de São Paulo centrismo, né? A historiografia é muito voltada para a região litorânea, em especial o Sudeste. Então, corriqueiramente, mesmo nós que vivemos aqui na região, temos, apesar de termos esse conhecimento da história local, porque isso acontece pela memória, né, pela tradição oral, o que chega para a gente em forma de um conhecimento formal, mais acadêmico mesmo, às vezes é um tanto limitado, porque isso começa no processo de pesquisa dentro da universidade, depois a aplicação disso nos currículos escolares, né? Não tem história de Goiás. Quando eu fiz graduação na UFG, por exemplo, eu não tive história de Goiás. Então como é que isso chegaria ao meu conhecimento e que fiz história e, quiçá, daqueles que não tiveram conhecimento disso. Fora isso, né? Não existe história de Goiás nos currículos escolares. É claro que isso está lá na BNCC, trabalhar a história regional, mas como a maior parte das escolas seguiam majoritariamente pelos livros didáticos, que apesar de serem valiosos, são grandes manuais limitadores dos professores, lá no livro didático não consta a história de Goiás. Não vai constar esse mural, né? Que fora isso já foi abafado, né? Assim, foi alvo de perseguição e não é difícil imaginar por quê, porque ele denunciava uma realidade, que é, assim, a exploração dos trabalhadores, né, esse significado simbólico do trabalhador enforcado. E isso, assim, trazendo essa perspectiva dos corpos, né, da classe trabalhadora, é interessante a gente pensar, assim, vamos viajar, vamos um pouco longe aqui, trazer o nosso repertório cotidiano, né? Recentemente, eu ando, assim, refletindo um pouco sobre o que se diz sobre etiqueta, né? O que é chique, o que é elegante. Aí, sei lá, você vê um quadro no Fantástico da Glória Calil falando que comer uma coxa de frango com a mão é falta de educação e roer o osso é falta de educação, porque parece que a pessoa é morta de fome. Então, é falta de educação roer o osso, né? E aí a gente pensa, isso é vulgar. E aí você pensa, assim, que quando a gente reflete sobre o que é considerado chique, digno e evoluído, essa tradição erudita, né? O que é importante também, essa tradição e o comportamento acadêmico, e que é acompanhado de uma estética. E o que foge a isso, que é o do povão, dos trabalhadores, da galera, da gente, é vulgar, sabe? Às vezes esparradão, rói o osso até o final. Então, o corpo, ele é um dos grandes elementos que, assim, simbolizam a segregação, o esquema segregacionista que vive a sociedade. Eu posso estar parecendo da teoria da conspiração aqui, mas a gente sabe que existe segregação, né, no lugar que a gente vive. Não existe conspiração. Não existe conspiração. Não. Teoria da conspiração é o nome dado pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos para tudo aquilo que escapa da explicação do assassinato do Kennedy. E a teoria da conspiração. Sim. Mas eu acho, por exemplo, isso sobre quando você estava falando do mural, né, que ele foi silenciado, principalmente porque ele trazia uma denúncia, e quando a arte é pública e ela traz uma denúncia, mais ainda. Vejamos o exemplo do grafite, né?
O Banksy fala uma coisa, que se o grafite não modificasse nada, ele não seria proibido, se ele não trouxesse um processo de transformação social. Então, ali na Praça dos Trabalhadores, do lado de uma feira de trabalhadores precarizados, né? É óbvio que aquilo seria suprimido. Assim como a vulgaridade, entre aspas, né, no comportamento da classe trabalhadora, dos corpos, da dança, do funk, é considerado algo ilegítimo. Isso é sempre alvo de ataque, né? Isso como pejorativo. Isso não é um sinônimo da elegância, isso não tem nada a ver com arte acadêmica. Então, isso é fuleiragem, isso é esparradão, sabe? A arte é um perigo, Tâmara? Hã? A arte é um perigo? É perigosa a arte? É uma fonte, um objeto perigoso? Imagino que sim, né? Porque eu acho que o principal potencial de a arte é um perigo, porque quando ela acessa a nossa parte emocional, nosso lado sensível. É diferente de uma construção de conhecimento, uma construção de sentido que se dá pelo concreto, né? Assim, por um conteúdo. Ela acessa essa parte mais sensível da gente e justamente essa parte eu falei insensível. Essa parte mais sensível, né, da gente, e que, portanto, e ela é tão obscura, tão inacessível, eu acho que está aí o poder de transformação. Ou, em outras palavras, né, a arte é aquilo que, né, do Fernando Pessoa, a arte é aquilo que alivia da vida sem aliviar de viver. O negócio vem muito pra dentro. Daí a gente entende a magnitude disso. Falando um monte de coisa desconexa, só porque eu tô nervosa, gente. Não me acostumo. Relaxa. Relaxa. Tâmara, o que é uma aula? Antes de você responder, eu queria chamar a atenção para todo mundo aqui para o seguinte fato. Pelo menos na nossa geração, existe o costume, o hábito de sair de casa e ir para a aula. E no meio do caminho existe uma pedra, uma flor brotando no asfalto, existe uma casa colorida, existe uma pessoa estranha que passa e te dá bom dia. Você chega na aula depois de ter andado, depois de ter se relacionado, depois de ter atravessado uma distância. E ali você encontra outras pessoas que, assim como você, também fizeram essa travessia. E a aula acontece, inevitavelmente, com os corpos das pessoas interagindo uns com os outros, sentindo a energia e a vibração uns dos outros. Uma aula é uma coisa que o professor geralmente usa para tirar o máximo do aluno e pôr o mínimo no aluno. Mas, passados 12 meses de isolamento, cá estamos fazendo aulas remotas, se é que podemos chamar de aula essas coisas que acontecem e que fazem a gente falar olhando para as nuvens, porque no geral os alunos também não estão bem penteados o suficiente para abrir as câmeras, ou simplesmente não têm as câmeras para poder abri-las. Então eu queria que você fizesse aí uma breve exposição do que vem a ser uma aula agora confrontada com essa nova realidade que nos separa a todos. Massa, né, Linho? Ótimo. Eu acho que a sala de aula, ou uma aula, é um sintoma da sociedade. Eu acho que é isso, que ela é, em toda a sua complexidade. Entendendo que sabe, toda a documentação, toda aquilo que os professores acessam, né, durante a sua formação, dizem que temos que observar a especificidade de cada contexto escolar que você está inserido, sabe? Do socioeconômico, cultural dos alunos. Então, acho que a sala de aula, por esse motivo, é um sintoma da sociedade. A gente vê muito do que está acontecendo no mundo através dos nossos alunos, que trazem principalmente o olhar, o olhar, sabe, das suas famílias, do mundo externo, do que acontece né, nesse mundão.
o interessante para a gente pensar assim na elaboração da sala de aula com, por exemplo, a questão do corpo, por exemplo, como o corpo é construído dentro do espaço escolar, dentro das relações escolares, como é que se assiste uma aula convencionalmente? Sabe, você pede para uma criança ou para um adolescente sentar ali durante horas a fio, numa carteira, ficar lá naquela postura estática, e ele tem que achar maravilhoso tudo aquilo que ele está aprendendo, imóvel, né? Enfim, o próprio professor, assim, é uma figura, ele às vezes que tem uma performance, personagem ali de uma relação de poder, né? Enfim, que é bastante castradora, mesmo quando ele é engraçadíssimo, faz altas piadas, etc. Então, isso já molda o comportamento, a postura corporal, né? Acho a escola um ambiente muito castrador. Acho até os professores, principalmente. Acho que nós temos que rever muito nossa postura, enfim, em relação a isso. Tem uma música do Tom Zé que fala, né? Todo compositor brasileiro é um complexado. Para que essa mania de parecer tão sério, de falar tão sério, ai meu Deus do céu, vai ser sério assim lá no inferno. Eu acho que isso se aplicaria aos professores. Poderia falar, porque todo professor brasileiro é um complexado. Porque mesmo quando ele é engraçadíssimo, ele, tipo assim, por que é impossível a gente repensar, por exemplo, o comportamento dos alunos na sala de aula? Às vezes eles me pedem, por exemplo, para tirar o sapato, mesmo uma turma de ensino médio. Tá quente, você tá no meio do cerrado. Tipo, posso tirar o sapato? Não, não pode, porque se alguém passar aqui vai me repreender. Nossa, posso assistir a aula aqui nessa postura mais confortável? Não, não pode. E eu não estou querendo dizer que a gente não tem que ensinar isso, o hábito de sentar, escrever e etc e tal. Mas é tudo, assim, muito bitolado. A gente ensina até hoje do jeito que ensinava no início do século XX. E como se castra corpos através disso, né? Às vezes, uma aluna que tem um comportamento mais sexualizado, algo que acontece na adolescência, ela é alvo de escárnio, né? Enfim, mas não vou voltar, trazer essa questão para o contexto de aula online. Pensa como é que estão os corpos nessas aulas online. Primeiro, ou as pessoas estão assistindo a si mesmas, o que eu acho bem paranoico. Eu não aguento mais ver meu reflexo, coisa mais narcisista, né? Ou elas não estão vendo nada, aquela apatia total, aquela coisa inócua. E tem que ficar sentado ali. E aí, tipo assim, de repente você vê uma angústia legítima do professor, liga a câmera, nossa, vamos aqui comigo. Mas aquele corpo está engessado ali na frente de uma tela, de uma coisa que não é orgânica, entende? Porque essa mediação tecnológica que é salutar, está resolvendo vários empecilhos nesse momento. Apesar de todo o processo de exclusão digital, tem muita gente que não tem internet em casa, enfim, para quem deu certo, resolveu bastante coisa, mas, assim, a frieza desse espaço aqui tirou algo que é magnífico do cotidiano da sala de aula, que é a zoeira, sabe, que é o pescotapa, por mais inconveniente e inapropriado que seja, sabe, essas coisas tolas todas, e que não são tolas, fazem parte da constituição do indivíduo, e que assim, se relaciona ao corpo, como você vai constituindo o corpo socialmente, sua relação com ele e a relação com o outro que está ali, sabe, visível, não só ficar vendo essa maneira modelada toda que é extensamente vendida na internet, né? Enfim. Perfeito. Tâmara, tá chegando para nós aqui alguns comentários. A Bia comenta sobre tua fala final que o que foge do controle é sempre mal visto. Tá aí o corpo, né? Nós não conseguimos segurar nenhum pum. O que não se encaixa na sociedade de uma forma padronizada e sem questionamentos é punido, segundo nos diz a Bia. E de várias formas. Os marginais, os que estão na margem, a galera da quebrada, dentro da sociedade, pelo que a Bia nos diz, acaba pagando o preço pela padronização estética, pela padronização da percepção
sobre os objetos. Eu queria saber de você, Tâmara, o seguinte, se na sua leitura, esse modelo de escola que você criticou agora há pouco, conferindo a ele um status de pertencer ainda ao começo do século XX, se esse modelo de escola é um modelo que proíbe a presença do corpo na sala de aula. A carteira sendo uma espécie de claustro, aonde você não pode falar, não pode olhar para o lado, não pode abaixar a cabeça, não pode deitar, não pode sentar errado, porque qualquer movimento em falso vai dar a ver que o seu corpo está presente na sala de aula e logo, como disse a Bia, ele será punido. Paradoxalmente, na aula de educação física, esse corpo que fica quietinho na quadra, este é o que será punido. É uma coisa muito estranha, porque na aula de educação física os professores dizem que os alunos argumentam que não podem feder, porque a professora de matemática não gosta de menino fedido. Como na escola não tem. E sempre a matemática, né? Pagando o pato, viu, gente? Gente. A mais malvada. É porque a escola tem esse problema, né? Nós que já fomos estudantes sabemos o quanto na escola é difícil você conviver com o cheiro do suor, com a transpiração e com o material limpinho na sala de aula. E muitos professores de educação física relatam este problema, essa limitação, que acaba tornando a própria aula de educação física uma espécie de momento terapêutico, onde os alunos apenas gritam e pulam e não sabem fazer mais nada. Bom, enfim, eu queria saber de você se essa é a escola que você estava pensando, essa escola que pune as pessoas porque elas entram com o corpo lá dentro. Nossa, primeiro eu queria elogiar Bia, né, a participação delas, ponderações assim muito massas, assim, existem os corpos que estão à margem, assim, é só a gente pensar, muito critério, pensar melhor assim, o que historicamente foi construído como critério de vulgaridade, o que é elegante, para a gente descobrir, sabe, em que lugar, como o corpo é totalmente um objeto social e os recortes de classe perpassam a avaliação dele, né? Enfim, muito massa, com certeza, eu tenho total acordo com isso. Sobre a construção da sala de aula, desse espaço escolar, eu acho que cabe reflexão. É claro que a escola, poxa, como ambiente científico, ela tem que pressupor a transformação, a mudança. Só que por uma série de contradições e problemas, nem sempre a escola consegue alcançar esse objetivo, né? De ser um lugar que produz conhecimento, às vezes fica muito restrita à reprodução, né? E enfim, quando é só produzir conhecimento é trazer reflexões. É claro que a escola mudou e melhorou bastante, mas existem certas formas de estruturas e funcionamento, assim, coisas bobas. Quantas escolas têm o seguinte: não pode ir no banheiro no primeiro horário, antes do recreio e depois do recreio. Olha, eu já trabalhei em 100 que tem isso. E aí criam situações, por exemplo, do indivíduo assim, fazer xixi, cocô na sala de aula, mesmo adolescente. Isso é absurdo. Porque assim, você não controla a vontade biológica de um indivíduo desse tamanho. Se eu fosse os jovens, eu ia ficar muito revoltada com o que fazem com eles. Entende? Tipo assim, engole esse cocô, menino. Ah, não vai. Não, você não pode sentir sede depois do recreio, porque assim, você tem que ter bebido a água depois do recreio. Mas assim, aí você não pode sentir sede depois, você não pode sair. Coisa absurda. Por que não ensina essas crianças, por exemplo, a lidar, ou esses adolescentes, a lidar com autonomia? Entende? Outra, se for para... Porque não pode, não pode. É igual aquela personagem do Irmão de Jorel, a diretora da escola. Não pode. Não pode. Você não pode sentir sede agora. Depois do intervalo não se vai no banheiro. É uma punição por o menino ou a menina, ou quem quer que seja, não ter ido ao banheiro beber água no momento certo. Olha só, vamos avaliar isso. E aí a gente tem que pensar qual é a relação da escola com a questão do corpo. Começa aí. A própria postura do professor. Como eu estou dizendo, minha fala não pode ser também conduzida para um lado muito permissivo. Do sentido assim, gente, eu entendo que é importante ensinar limites, né, para
para a criança, para o adolescente e tudo mais, mas ensinar de uma maneira reflexiva, que proponha comportamentos neles que sejam comportamentos autônomos, né? Não de uma maneira castradora, sabe? Como que isso continua funcionando assim, gente? Eu já vi colegas rindo porque a aluna, sabe, de Fundamental 2 fez xixi na calça. Isso é de uma crueldade sem fim. Entende? Fora o que os coleguinhas vão fazer na aula de educação física. Poxa vida, é uma questão seríssima a aula de educação física. Não é séria para mim. Porque se eu correr igual uma doida, eu vou ficar com CC. E aí, tipo, a forma como nós, professores, lidamos com essa questão dos odores, que não é só um fenômeno da adolescência, deixa eu ficar sem usar desodorante, por exemplo. É porque eu passo desodorante todo dia, porque eu já passei minhas 10 mil vergonhas, né? E ficava assim, sofrendo em casa quando chegava. Hoje em dia, pra gente pode parecer diminuto, mas isso na cabeça de um adolescente é o inferno, né? E aí aí chega ridicularizando, rindo. Poxa, cara, assim, porque os professores confundem demais as coisas às vezes. Acho que ser um bom professor é ser um carrasco, ser bravão, entende? Ser respeitado, porque não flertam com uma educação que pensa e promove a autonomia do indivíduo. E essa autonomia vem da relação com o corpo. Tâmara, ser professor é produzir o aluno, produzir no aluno o cidadão. Mas quando o professor trabalha produzindo o cidadão no corpo do aluno, o professor não produz apenas esse cidadão. O professor, ao produzir o cidadão, produz também a si mesmo como professor. Nesse caso, a pessoa que encarna a função de professor, ela deve se ocupar, no seu processo de formação, apenas da especialização ou também da cultura geral, a fim de buscar essa emancipação no sentido individual. Porque a Bia, comentando novamente sua fala, sobre o comentário dela, já dá um bate-bola entre vocês, diz que os professores foram e são também crias desse sistema escolar. E aqui, pela fala da Bia, dá para perceber que ela está se referindo a uma espécie de ciclo vicioso dentro do qual nós nos encontramos e diante do qual deveríamos parar de ser capazes de fazer de tudo para continuar a adaptar os corpos de crianças e jovens a esta sociedade vulgar que nos humilha, nos ofende, produzindo em nossa percepção estética do mundo e da vida um sentimento de dor, danos e perdas. Talvez para nos prepararmos para sermos empreendedores vendendo banana no semáforo. Talvez seja para isso que isso sirva. A questão é, a Bia e você colocam para nós o problema da produção e da reprodução de uma certa violência psíquica que existe dentro da sala de aula e que se volta contra os nossos corpos, colocando-os como uma espécie de condenados que precisam ser punidos, no mínimo, com a vergonha, para que não apareçam mais. Eu queria saber de você, que acabou de falar do problema dos cheiros, dos odores, nós temos dificuldade com isso, né? O que é, para o professor de história, pensar essa sensibilidade em relação a um passado que ele não viveu? Como, por exemplo, os cheiros das pessoas na época em que não havia desodorante. Legal. Uai, Nelinho, eu acho que o primeiro aspecto que eu vou receber sobre responder como os professores podem resolver, como a Bia disse, né? Os professores são resultados dessa formação, né? Então, assim, eu só desci além professor, né? Aqui nessa conversa, mas é porque se tratando de corpos
escola e sala de aula, acho que cabe a nós refletir essa ação, como nós conduzimos nossas ações, nossos estudos e nossos comportamentos para com os mais jovens. Assim, porque, afinal de contas, esse é um conflito que nós temos que resolver. Nós somos o profissional de área que lida diariamente com essas questões, né, pedagógicas. Então, acho que uma maneira de transformar isso, modificar isso, é o professor assumir essa postura de um professor pesquisador. Não é porque você fez geografia, eu fiz história, você fez matemática, que você vai ficar restrito ali à compreensão do processo de ensino único e restrito à sua matéria, à sua disciplina. O nome disso é conteudismo. O processo de ensino-aprendizagem se dá de maneiras muito mais amplas e complexas, perpassa a subjetividade do indivíduo, inclusive o que torna da aula tão exaustivo, porque, sei lá, você sai para trabalhar, você lida ali com, por exemplo, no universo de uma turma de 30 alunos, você lida ali com 30 demandas individuais, sabe? E é por isso que é exaustivo, você chega em casa com a carga de muita gente, outras chamam mais atenção, outras menos, mas enfim, então é tão complexo esse processo. Então, assim, o professor não é porque ele saiu da graduação que ele tem que deixar de estudar psicanálise, sabe? Essas questões relacionadas à psicologia da educação. Então, o professor tem que ser um pesquisador e ele tem que revisitar as suas práticas de ensino, as suas leituras, o seu aparato teórico e metodológico, porque várias vezes a gente erra. Quando a gente está vacilando e o grupo ali não está correspondendo às nossas expectativas, né? Está dando trabalho demais, às vezes é porque a gente está errando. E aí cumpre a função de um professor pesquisador e lembrar, principalmente, o professor, quando ele era jovem. O difícil é que tem gente que quando era jovem gostava de autoritarismo, né? Enfim. Esse é um problema. Aí fica, sei lá. Mas principalmente construir um processo de autonomia do indivíduo. Eu esqueci a última parte da pergunta. Não tem mais palmatório, mas a escola continua um ambiente tão carrasco, né? É porque é o seguinte, a questão girou em torno da produção da dor, né? Da humilhação e da dor. Porque, aparentemente, nós vivemos dentro de um sistema que nos coloca para causar dor, para causar dano, para causar sofrimento psíquico, né, nas pessoas, usando para isso o corpo. São questões que vão do bullying, né, até a agressão física propriamente dita. No nosso caso, pensando na sala de aula e na relação com o aluno, quando você traz aqui a lembrança de proibições de ir ao banheiro, por exemplo, né, é possível, né, você gerar um sentimento, um ressentimento por parte da escola no corpo do aluno, que vai se tornar o adulto, que vai ser o pai de uma criança, que vai para a escola. E é nesse sentido, então, que eu estava pensando esse ciclo vicioso, diante do qual a gente poderia ou deveria parar para poder questionar, né? Até que ponto nós devemos continuar com a reprodução dele ou não. Mas, Tâmara... Olha, a Beatriz falou uma coisa que legal, né? As punições não acabam, né? Apenas mudam. Sim, vigiar e punir mostra muito bem isso. A noção das punições, né? O que se pune vai modificando ao longo do tempo. Antes a punição era física, né? Mostra lá naquele livro, Vigiar e Punir. E aí, posteriormente, a punição agora é moral, o encarceramento, né, que é a privação, né, da sua liberdade, ou senão a desmoralização pública. Então, assim, por exemplo, sobre como a escola pode ser um ambiente castrador para os corpos. Começa com a uniformização. Beleza, o uniforme pode até ser uma questão de segurança, de você identificar quem é aluno. Mas, assim, tem umas coisas esdrúxulas, tipo,
que permeiam ali o limite da moral, sabe? A pessoa não pode ser criativa na sua forma de ser, entende? Aí eu paro e penso, às vezes, que se mantém isso até hoje é porque a escola não quer despertar esse estímulo crítico nos próprios alunos, de parar e pensar assim, todas as escolas que eu me relacionei recentemente de ensino fundamental 2 e médio, as adolescentes não podem ir com calça rasgada. E eu entendo a preocupação disso, porque às vezes o rasgado sobe demais, isso era treta, pá, enfim. Mas elas ficam assim, gente, é só uma calça rasgada, a gente gosta. Aí, tipo, se tem um visual mais doidão, é punido ali também. Você vai suprimir na individualidade. E assim, são poucos os professores, por exemplo, que incentivam essa prática nos alunos de falar, beleza, ó que massa. Entende? Olha que legal que você está fazendo. Ou senão de fazer essa mediação, porque é claro que o jovem se excede, né? Então, assim, será que, como eu disse, né? Estou descendo a lenha aqui nos professores, mas é porque eu acho que nós temos que realmente repensar uma série de práticas e a forma como nós lidamos com esses indivíduos. Porque não existe educação sem o fator humano. Quem disse é o Paulo Freire, não sou eu. Tâmara, durante essas lives eu vou tentar fazer provocações impertinentes para os convidados. E uma pergunta muito séria também para cada um. Eu queria fazer a primeira pergunta muito séria para você e depois a provocação. Uhum. Bom, não, eu vou fazer primeiro a provocação. A provocação é a seguinte. Para você, Tâmara, mulher, professora, como é ser pautada por um homem? Porque você está aqui há quase 1 hora sendo pautada por mim. Quero saber qual que é o efeito disso. O que é ser pautada por um homem? E que dia é hoje na sua vida? Certo. Bem, olha só, minha resposta vai ser a mais cretina possível. O que, Tâmara, professora, sendo pautada por um homem? Bem, é o que mais aconteceu na minha vida. Então, a resposta é essa. Como eu me sinto, sem nenhuma novidade. Entendeu? E lidando novamente diante disso. Porque como professora, por exemplo, é interessante como se constrói a postura e a figura da professora nos espaços escolares. A professora, as professoras, as mulheres, as mulheres normalmente assumem salas de aula no ensino fundamental 1 e fundamental 2, porque se atrela a formação do indivíduo muito a essa questão maternal. E no ensino médio, que é a parte, em tese, mais crítica, mais científica, mais bambambam da coisa, tem principalmente professores, porque eles sim são os fodões, os cabeçudos, né? E quando você, às vezes, vai para um espaço de sala de aula, e aí são de relações de trabalho, entende? Sempre tem um professor, cara, que chega para você e fica tirando onda, ou um professor mais bambambam que vem aqui e fica espizinhando a sua cabeça, porque parece que ele tem essa legitimidade de ser um grande conhecedor. Não importa se você tem toda a argumentação, todo o arcabouço teórico em relação ao professor, parece que você está em desvantagem. Então, isso, para mim, não é novidade. Que dia que eu estou na pandemia, estou... Que dia é hoje na sua vida? Opa, que ato falho. Eu já respondi, que dia que eu tô na pandemia? Então, que dia que eu tô na minha vida? Eu tô meio de uma crise existencial, com certeza. Com tudo, principalmente com a sala de aula. Com o Supremo, com o Jucá, um monte de live que me convidam. Com tudo. Oi? It's Bia diz aqui, deve-se lembrar que tanto o professor quanto o aluno são humanos e, portanto, são humanos, por mais que tantos pensem que não. Sim, humanos somos. E demasiado. A castração acaba formando cidadão-máquina. Cidadão-máquina.
A Acho Bia, que seria esta. ela foi minha aluna no Fundamental 2. É? Eu dei aula de filosofia e arte para ela, tá fazendo letras na UNB agora, olha que chique. Seja bem-vinda, Bia. Seja bem-vinda, Bia, um beijo para você. Arrasou, Bia, é verdade, assim, tem essa questão da alienação. Por isso que a gente tem que pensar a sala de aula, por isso que a gente tem que pensar a sala de aula como um ambiente que promove, que instiga, mesmo que isso dê trabalho para o professor. Por isso o professor tem que ser um pesquisador e a escola tem que ser um ambiente científico. Às vezes, a forma como as relações estão estabelecidas ali nos tornam muito reprodutivo. Mas aí, assim, nem é tanto só culpa nossa, a categoria, né? A categoria é muito precarizada, recebe baixos salários, e olha como a gente trabalha. Semana passada eu fui convidada para participar de um podcast, aí falaram sobre, aí chegou nessa parte do cansaço da pandemia do professor, né? E aí, assim, eu falei, gente, que mania de falar que o professor, ele é preguiçoso, porque até o professor mais mal intencionado, ele não é preguiçoso, saca? Ele trabalha muito, porque você sempre leva o trabalho para casa, não tem essa. Então, assim, às vezes desmotiva, né? Se tem professor ainda metendo louco aí, fazendo as coisas, é porque eles entendem que os alunos não têm nada a ver com isso. Entendo. Tâmara, a gente está chegando já na reta final do prazo estipulado pelo Instagram. Eu queria ver com você se é possível, nessa atividade de pesquisa do professor, que ele ande a pé na rua em Goiânia e observe os corpos das pessoas, por exemplo, na rua 44. É 44? Acho que é 44 mesmo, né? O nome de uma rua famosa que vende muita roupa. Isso. Observar vitrines de lojas, observar as pessoas na feira, nas festas populares, para a partir daí fazer uma leitura, tal como o Caminha fez quando chegou aqui, na época em que isso tudo era mato, e observou os corpos dos índios para tentar uma interpretação a partir do que ele via. Eu queria saber de você, enquanto professora, se é possível que nós tenhamos boas pesquisas, pelo menos para preparação de aula, andando a pé na rua e identificando nos corpos das pessoas na rua as fontes de informação para as nossas conversas na sala de aula. Aí o Dani falou, não, caso ele deu uma travadinha, né, Lin? Travou? Agora voltou, perdão. Live tem dessas intempéries. Eu tô aqui conversando, te escutando e interagindo aqui em volta, o cachorro late, é assim. Você pegou o que eu perguntei? Faltou o finalzinho. Se você puder ler só o finalzinho. Resumidamente, não deu, né? Você acha... Não, eu estou formulando aqui. Mas você acha possível, então, que nós, professores, tenhamos boas práticas pedagógicas, elaborando as nossas aulas através de pesquisa de campo, andando a pé na rua e observando os corpos das pessoas, em situações de trabalho, na 44, na feira, na lanchonete Lacerda, vou fazer propaganda para a lanchonete Lacerda na Praça do Cigano, a melhor vitamina do mundo. Mas enfim, tá feito. Espero que eles mandem uma para mim no delivery. Uai, Nelinho, eu acho que definitivamente, né? E quanto a isso, eu acho que os corpos o que tem a nos ensinar de melhor são os corpos da classe trabalhadora, né? Porque o da elite é total noção de etiqueta, de norma. E então, em vista disso, eu te digo, viva a vulgaridade, né? Porque tudo que se diz que é vulgar, percebe o que é vulgar, a vulgar sempre remete à classe trabalhadora.
Já viu uma coisa dessa? Então, acho que a gente tem muito a aprender sobre isso e pensar, por exemplo, o que é essa vulgaridade, o que é etiqueta, que corpo é elegante, que corpo que é vulgar. E sobre a gente aprender isso andando pela rua, pela 44, como eu disse. Acho que a gente tem muito a aprender observando esses corpos do que esses que nos trazem espelhados como referência, que é o da burguesia, classe social, que nós não percebemos, entende? E também a questão por exemplo, sobre isso, sobre andar na rua e ter essa percepção, aí vai muito mais do nosso espírito contemplativo, né? Por exemplo. E aí nem todo mundo tem essa sensibilidade. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Eu falei assim, nossa, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais contemplativo, né? E ainda bem, porque eu passei muito tempo não observando o mundo. Mas tem a ver também com essa sensibilidade que se aguça e vem. E assim, definitivamente não se aprende isso só de maneira acadêmica, dentro de espaços acadêmicos. Na verdade, é uma maneira de perceber o mundo de uma maneira muito rígida, ideológica. Não estou dizendo que isso é negativo, porque eu acesso isso o tempo inteiro, mas existem outras nuances, outros sentidos, e que a gente precisa alimentar nosso repertório pessoal com isso, para a gente conseguir enxergar também essas coisas que o mundo mostra o tempo inteiro, né? Perfeito, Tamara. Perfeito. Bem, gente, acho que nosso tempo vai encerrar. Eu vou me despedir da Tamara, já reforçando aqui a chamada para uma próxima live, Tamara, assim que for possível para você. Vamos fazer aqui no canal Farejador de Corpos uma sessão só para as meninas, só para as mulheres, conversa entre mulheres. Eu realmente me sinto um pouco constrangido e cínico colocando pautas para as mulheres falarem, e vou ter aqui a ajuda, a colaboração da Luciene, que vai me assessorar e vai produzir também conteúdo para ela, aproveitando o espaço do canal, a respeito de um outro corpo, que não é o mesmo, né, que estamos habituados a ter que lidar no cotidiano. Como você disse, não faz a menor diferença um homem te pautar, porque no mundo que você vive, né, pois bem. Sim. Penso eu que as mulheres pautam melhor. Vamos que vamos. Olha, eu queria agradecer o convite, pedir desculpa para vocês por essa câmera super tremida aqui, definitivamente eu não sou blogueira, né? Na verdade, eu fico bastante desconfortável com esse modelo, apesar de ter sido um ano passado de live, de aula online, etc. Eu não me sinto confortável, eu me sinto constrangida, narcisista, me olhando aqui o tempo todo. Olho mais para mim do que para o meu entrevistador sempre. E assim, mas a maneira que eu consegui ficar menos nervosa foi ficando à vontade, porque quando eu tentava ficar estática, assim, seguindo uma coisa brega que inventaram que chama netiqueta. Quem gosta de etiqueta, a gente fica, gente, pelo amor de Deus. Aí sempre era péssimo. Aí agora tá menos péssimo. Então, e é isso, né? Eu não tô. Eu tô dentro de uma casa, tem gente conversando, atrapalhando, e eu falando, querendo matar o povo, o cachorro latindo. Então, eu peço desculpa por essa confusão, pela minha prolixidade também, faz parte. Professora é palestrinha, tem que revisar isso também, a gente tem que praticar mais escuta. E muito obrigada, gente, pela presença de vocês, pela participação. Obrigada, Nelinho, você foi muito generoso nas suas perguntas, me fez refletir bastante, achei todas inesperadas e gostosas de refletir. E continue acompanhando esse projeto massa, esse projeto de extensão da UEG, Farejador de Corpos. É importante a gente pensar o nosso corpo na sociedade, porque ele constitui sentido, e ele é um projeto político. Nosso corpo é um projeto político que foi elaborado historicamente. O corpo sempre foi alvo de perseguição. Na Idade Média não se recomendava tomar banho de pijama, não se recomendava tomar muito banho. Você tomava banho de pijama, né?
enfim, se bater punheta vai crescer cabelo na mão. Então a gente tem que pensar sobre essas coisas, né? A gente bater siririca também. Então, assim, a gente tem que pensar a relação do nosso corpo na sociedade e nós, professores, como nós tratamos essas questões que parecem tão sutis, mas estão ali, ó, escancaradas no nosso dia a dia. Muito obrigado, Tâmara. Generosa é a sua presença. Vocês que são. Abraço, beijo e obrigado a todos que vieram e estiveram presentes até aqui. Aguardo vocês na próxima, que deve sair na terça-feira da semana que vem. Em breve, com o professor Alisson Garcia, lá do Uhul, ele é maravilhoso, sou fã dele. Uma pessoa incrível, assistam, gente, o Alisson é foda. Nelin também, todos vocês. Beijo, Nelin, beijo, Lu, amo vocês. Bom sábado. Para você também, para todos. Tchau, tchau, seguimores. Tchau, tchau. Ah, não sei como é que sai, sou tiazona demais. Uhul. Nelin, eu acho que você vai ter que encerrar, eu sou matuta nisso aqui, menino.